Salve, salve investidores, esse é o canal Investindo com Pouco e hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho da minha carteira de investimentos, de alguns fundos imobiliários da minha carteira que estão com rentabilidade negativa, né? Tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, mas vamos entrar em detalhes em um fundo imobiliário especificamente, tá me dando aí mais dor de cabeça. Estou pensando até em vender toda a minha posição desse fundo imobiliário, eu vou explicar tudinho nos detalhes para vocês. Mas antes disso, peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho sempre para receber vídeos como esse. Hoje eu tenho 33,4% em fundos imobiliários na minha carteira de investimentos, né? A minha carteira ela está mais voltada para ações de empresas, mas eu tenho uma grande posição aí em fundos imobiliários. Então, pessoal, chegamos aqui nos fundos imobiliários que eu tenho, né, na minha carteira de investimentos. A gente consegue verificar aqui os fundos imobiliários que eu estou com rentabilidade negativa. É o caso aqui dos fundos imobiliários de papel, né? É o CTPS 11, que é um bom fundo imobiliário aí de papel da Capitania. Eu estou com uma rentabilidade aqui de menos 0,19%. Outro fundo imobiliário aqui que eu estou com rentabilidade negativa é o IRDM 11, o Iridium, né? Um fundo aí que tem muitos cotistas, né? Um fundo de papel. Eu estou com uma rentabilidade de menos 14%. Estou com uma rentabilidade negativa também no RPR 11, que é um fundo de papel high yield, né? Um fundo mais arriscado. Paga muito bem dividendos, né? Acima de R$1, mas em compensação é um fundo mais arriscado. Eu estou com uma rentabilidade aqui negativa de menos 2,27% e também estou com uma rentabilidade negativa aqui no Vino 11, que é um fundo de lajes corporativas, menos 5,64%. Bom, pessoal, e o problema maior aqui da minha carteira no momento é o IRDM 11, né? O Iridium é um fundo que vem me preocupando. Vamos abrir o relatório desse fundo imobiliário para eu mostrar para vocês algumas movimentações, né, da gestão do fundo que andam preocupando não só a mim, mas como o mercado em geral, né? Não é à toa que o fundo vem caindo muito aí nos últimos dias. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, pessoal, no rendimento do fundo nos últimos 12 meses, né? A cota patrimonial do fundo, ela veio caindo muito, né? Saiu ali de R$ 95,35, veio caindo, chegou a R$ 92,33 e chegando aí a R$ 89,63, né? Isso do relatório do fundo imobiliário, mas a gente sabe que na verdade, né, se a gente der uma olhadinha aqui, o Iridium já está batendo aqui R$ 84 redondos, né? Já caiu muito depois da informação ali do relatório. A gente consegue notar aqui que a maior parte da carteira do Iridium ela está indexada ao IPCA, né? Muitos CRIs aqui indexado ao IPCA e a gente consegue ver que o IPCA, por exemplo, em julho, né, ele veio negativo. Esse resultado agora de julho, né, que o IPCA menos 0,07%, provavelmente ele vai impactar o fundo um pouquinho mais para frente ainda, né? Ou seja, o que está ruim ainda pode piorar mais um pouquinho, né, com o impacto desse IPCA negativo de julho. E a gente vê aqui também que o fundo tem alguns CRIs, né, relacionados ao CDI, né? E o que está acontecendo, né? O CDI é praticamente a taxa Selic, né? E a taxa Selic vem diminuindo. Saiu de 13,75%, chegando aí a 13,25%. E a expectativa, né, é que a taxa Selic caia ainda mais dentro desse ano. Bom, e quando a gente chega aqui na distribuição da carteira do Iridium, né, a gente percebe que o fundo ele tem a maior parte do seu patrimônio ali em CRI, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, e a segunda maior posição da sua carteira de investimentos, né, com 20,96%, são em outros fundos imobiliários, né? O fundo investe também em alguns fundos imobiliários, ele tenta fazer um trade ali, né, comprar mais barato, vender mais caro, também pegar os rendimentos, né, os dividendos dos fundos imobiliários. E é justamente aqui, pessoal, que está o grande problema do Iridium, né? Essa alocação aqui em outros fundos imobiliários foi muito mal feita pela gestão, né? Eles investiram muito em alguns fundos imobiliários high yield, né? Fundos com bastante risco. E aí o que aconteceu? Esses fundos imobiliários acabaram derretendo, né? Perdendo muito valor e o Iridium acabou sentindo o impacto de tudo isso aí. Olha aqui, quando a gente abre a carteira dos fundos imobiliários, né, que o Iridium tem, a gente se assusta um pouco, né? Porque a gente olha vários fundos aqui high yield, né? Essa gestão desses fundos imobiliários não foi muito bem feita. Dá uma olhadinha, né, pessoal? O DEVA 11, por exemplo, que é a segunda maior alocação do Iridium, né? Cerca aí de 87 milhões de reais investidos no DEVA 11 a um preço médio de R$111. E dá uma olhadinha, pessoal. O preço médio lá do Iridium no DEVA é R$111. E olha quanto tá valendo esse fundo imobiliário hoje, né? R$51,35, né? Um prejuízo
prejuízo aí de menos 46,94%. Só que a gente já consegue dimensionar o tamanho do prejuízo do Iridium, né, na sua carteira de fundos imobiliários. TORD 11, né, o fundo tem um preço médio nele de R$ 10,47, 7 milhões de cotas, né, 27 milhões de reais investido no TORD 11. E olha quanto está o TORD 11 hoje, né, R$ 2,67. Foi um prejuízo muito grande essa carteira aí mal alocada do Iridium, né? A gestão errou feio aqui, pessoal. E não para por aí, né? A gente pode olhar aqui, por exemplo, o Serra Verde, né? Que o fundo praticamente parou de ser negociado na Bolsa de Valores, né? O Iridium tem um preço médio aqui nele de R$ 8,19, né? Cerca de 16 milhões de reais nesse fundo. Quando a gente olha aqui, ó, o fundo está valendo R$ 5,84 e está pagando 0 centavos em dividendos, né? Um prejuízo aí de menos 25%, para vocês verem o tamanho da confusão aqui que o IRDM se meteu com a sua carteira de fundos imobiliários, né? Então pode ser até que o Iridium, né, consiga reverter essa situação aqui dos fundos imobiliários, mas vai demorar muito, né? Porque são valores extremamente altos, né? A gente está falando aí de 87 milhões, 37 milhões, 12 milhões, 17 milhões, são valores muito altos investidos em alguns fundos imobiliários que derreteram na Bolsa de Valores, né? A gente está falando aqui do HCTR11, por exemplo. Olha só o preço que o fundo imobiliário pagou no HCTR11, né? Cerca aí de R$ 119. É um prejuízo muito grande, né? Cerca aí de 20% de todo o seu capital está investido nesses fundos imobiliários. Vai ser difícil do Iridium sair daqui, né? Vai levar muito tempo. Quando a gente olha aqui o demonstrativo, né, de resultados mensais do fundo imobiliário, a gente até se assusta um pouco, né? A gente vê aqui as negociações do fundo imobiliário com os outros fundos, né, o giro, né, que o fundo conseguiu fazer com os outros fundos imobiliários que ele tem na sua carteira, e a gente chega aqui a um valor de R$ 2.000. Ou seja, o fundo só conseguiu lucrar R$ 2.000 com o giro, né, com os outros fundos imobiliários que ele tem na sua carteira. E a gente faz um comparativo aqui com outros fundos imobiliários parecidos, né, o caso aí do CPTS 11, por exemplo, da Capitania. O fundo conseguiu fazer uma movimentação nos seus fundos imobiliários, né, um trade de 8 milhões de reais. E a gente vê o Iridium aqui fazendo um giro aqui de R$ 2.000. Realmente é muito preocupante, pessoal. Isso foi em maio, né? Quando a gente olha aqui para junho, até melhorou um pouquinho, cerca ali de R$ 35 mil, mas é muito pouco ainda para um fundo do tamanho do Iridium. Hoje eu tenho cerca aí de 28 cotas. A minha rentabilidade com proventos está em 7,17%, mas a minha rentabilidade com preço médio está em menos 14,17%, né? A gente olha aqui que o preço atual do Iridium está em R$ 84 e eu paguei na média, né, R$ 97,86. Proventos acumulados, né? O Iridium já me deu de rendimento, né, de proventos R$ 284,63, mas essa desvalorização toda do Iridium está me dando um prejuízo aí de R$ 388,15. Né? Eu fizer uma conta aqui básica, né, pessoal? R$ 284 que o fundo já me deu em proventos e diminuir pelo meu prejuízo, né, em relação ao meu preço médio, que foi aí cerca de R$ 388, eu tô com um prejuízo real no IRDM11 de R$ 104, né? Não é tanta grana assim, mas para o investidor iniciante já faz toda a diferença, né? Uma lição que eu tiro disso aqui tudo, pessoal, e jamais você compre um fundo imobiliário de papel acima do P sobre VP, né? Sempre com P sobre VP abaixo de 1. Eu comprei algumas vezes o IRDM11 com P sobre VP acima de 1. E tá aí o resultado, né? Acabei me dando mal. É uma coisa que vocês podem aprender com o meu erro, né? Sempre comprar um fundo imobiliário de papel abaixo do P sobre VP.